Plenitude Gospel Music está trazendo mais uma edição do Plenicast, então é só curtir e se inscrever em nosso canal. Não fique de fora, fique por dentro e vem com a gente, beleza? Sem muitas delongas, vamos ver o que acontece. Bora lá! Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Plenicast. Hoje a gente vai ter uma conversa abençoada com a Tatiane Pivaro. Ela é jornalista formada pela UEL e ela é jornalista também da Rede Massa, da TV Rede Massa. E Tati, é um grande prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu, Bari, estar aqui, tendo essa oportunidade de falar com vocês, conhecendo também mais a fundo o podcast, né, de vocês. Então, muito feliz, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Só alegria, Tati. Então, né, já entrando nessa linha do jornalismo, eu quero perguntar para você, por que o jornalismo? Bom, vamos lá. Esse é um assunto, assim, que sempre me permeia e algumas vezes eu não entendo o motivo de ter me direcionado para isso, né? Eu escolhi o jornalismo quando eu tinha 14 anos, né, então 2014, e foi bem assim, meio que pelas áreas que eu tinha interesse. Então eu sempre gostei de ler, de escrever, e eu ficava fascinada assistindo os jornais. E aí teve um dia que eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou ser repórter, eu quero ser repórter de rua. Eu fui muito com isso, assim, eu não quero ser jornalista, eu quero ser repórter de rua, era o meu sonho. E aí em 2014 eu falei, não, vai ser isso. Antes disso, eu queria ser perita criminal. Olha porque eu assistia CSI e eu achava sensacional, a galera usando o luminol, enfim, ficava assim, nossa, incrível. E aí depois eu falei assim, não, essas coisas de ver morto, né, ver corpo não é pra mim. E acaba que no jornalismo a gente acaba vendo também, né, não tem como fugir, mas em proporções menores. E aí eu falei assim, não, eu vou seguir isso. E daí, depois de 2014, eu fui trabalhando pra isso. Então, eu já estava muito bem decidida. Claro que nesse período da adolescência, né, a gente tem muitas influências externas, até dos próprios professores. Então, quase que eu mudei ali no último ano, eu quase fui fazer ciências sociais, que eu gostava muito de um professor que dava sociologia pra gente. Mas eu agradeço que eu continuei no jornalismo, né. E quando eu entrei no curso, assim, eu fiquei fascinada, mas ao mesmo tempo foi muito um choque de realidade, eu falo, porque eu acho que eu criei muita expectativa e sonhei muito com a profissão, e quando a gente realmente entra e começa a estudar sobre isso, a gente vê que não é muito bem aquilo. Então, para mim, foi um choque de realidade no sentido de entender um pouco mais do mecanismo, né, do próprio jornalismo, de que isso da gente pensar que tem uma imparcialidade, né? Eu falo assim que eu era muito alienada nesse sentido, porque eu achava que era tudo muito bonito, tudo, a galera é imparcial. E a gente, hoje, né, a gente sabe que não é dessa forma, a gente acaba sendo construtores de opiniões, né, também. Muito da forma que a gente aborda, né, as questões, a gente acaba construindo a opinião das outras pessoas. E aí eu lembro que no segundo ano eu quase tranquei o curso, porque eu comecei a fazer jornalismo e eu comecei a trabalhar ao mesmo tempo. Como menor aprendiz, eu trabalhava numa empresa no setor administrativo. E quase que eu falei assim, jornalismo não vai dar bom, vou fazer ADM. Tipo assim, nada a ver, né? Mas era porque eu gostava muito do trabalho. Então eu tive uns altos e baixos, assim, da profissão. Mas o engraçado é que hoje, né, atuando na área mesmo e estando formada e vivendo mesmo jornalismo, eu acho que era pra ser, sabe? Assim, não tinha como eu escapar. Tipo isso. Mas, assim, não teve um motivo específico. Eram as áreas que eu gostava, né? História, sociologia. Sempre gostei muito de humanas. Então, era o que o curso tinha. Sempre gostei muito de ler e escrever. E eu falei assim, as áreas que eu gosto, eu tenho interesse em ser repórter de rua. E, enfim, foi isso. Hoje em dia, eu não consigo mais visualizar você em qualquer outra área, né? Você falou da sociologia, você falou da ADM. Eu não consigo imaginar uma Tati nessas áreas. Pra mim já ficou marcado você, assim, como jornalista mesmo. E eu tive muito esses altos e baixos, tanto que teve uma época que eu falei assim, eu vou fazer medicina. E aí teve uma época também que eu falei, eu vou fazer psicologia, porque psicologia sempre foi a minha segunda opção. Então, quando eu fui prestar o vestibular, eu fiz, né, na UEL e na Unopar, jornalismo, e daí eu acho que fiz na PUC, na Unifil, psicologia. Eu passei, mas aí a UEL, né, passei na UEL, aí fui pra UEL. UEL.
Mas, e daí depois, até quando eu tava pra me formar, eu falava assim, meu, será que é realmente isso? E aí teve uma época muito louca que eu falei assim, não, eu vou fazer psicologia. Aí quase eu fiz a inscrição no vestibular. Eu lembro que na época que eu fui fiscal de vestibular da UEL muitas vezes, e aí eu ficava olhando as pessoas de medicina, de psicologia, daí eu falava assim, cara, podia ser eu, né? Tipo, será que um dia vai ser eu, né? Vou fazer inscrição e tal. A gente tem uns momentos, eu acho que a gente se perde, né? De um propósito, talvez. Enfim, eu passei por esses momentos. Mas hoje, tipo, igual eu falei, acho que eu tô muito feliz e realizada onde eu tô, porque eu acho que eu realmente me encontrei, assim. E agradeço muito a Deus por não ter, tipo, desviado desse caminho, sabe? Porque em muitos momentos eu tive muita vontade de me matricular, de fazer uma pós, de fugir, né, disso, e sempre Deus foi me direcionando pro outro caminho, assim, de tipo, calma, não é bem assim, sabe? Acalma o coração que as coisas vão dar certo. E foi, assim, foi isso, mas é bem louco pensar que eu quase fiz administração, quase fiz, né, outros cursos. A psicologia eu acho que ainda é uma área que eu gosto bastante, mas eu não penso em atuar, né, eu penso em fazer por estudar mesmo, pelo conhecimento, realmente para entender essas relações das pessoas, as emoções. Eu gosto muito dessa parte. E as minhas amigas falam assim que eu sou a psicóloga delas. Então, toda vez que tá acontecendo alguma coisa, elas vêm correndo e falam assim, tá acontecendo isso, o que você acha e tal. Então, tem esse lado que eu gosto também, né? Maneiro. Pode perguntar, Marcelo. Fala. Eu gostaria de fazer essa pergunta para você, o seguinte. Como você estudou tal, né? Durante todo esse curso, o estudo, fazendo todo esse curso, todo esse processo, e se houve, depois que você terminou o seu estudo, né, na prática, houve algum impacto daquilo que você estava estudando com a prática? Se foi muito diferente, assim? Exatamente, houve um impacto, porque quando você está estudando, você está na teoria, mas quando você vai na prática, se houve um impacto, né? Nossa, será que é isso mesmo que eu queria para mim? Será que é isso mesmo que eu tô certo nisso aqui? Há essa divisória aí, né? Sim, aconteceu. Um pouquinho antes de me formar, foi quando eu entrei ali na TV, na Rede Massa, e como eu trabalhava eu fiz toda a minha graduação trabalhando, né? Então, trabalhei no administrativo durante os 4 anos e meio que a UEL ficou em pandemia e tal. E aí eu lembro que, assim, escritório é tranquilidade, né? Assim, lógico, tinha as demandas do dia, mas era uma loucura. E eu lembro que daí, quando eu entrei na TV, o primeiro dia, assim, eu chorei muito. Eu saí de lá com a mão tremendo, com muita dor, tipo, no ombro, de tensa mesmo. E eu falei assim, isso não é pra mim. Será que eu fiz a escolha certa? E eu fiquei, assim, cerca de 1 a 3 meses falando assim, eu não vou dar conta disso. Porque foi um baque muito grande, né? Então, enquanto na faculdade, por exemplo, vou dar o exemplo, né? Eu sou editora de imagem. Então, a gente edita os materiais pra ir pra TV, pro pessoal assistir, né? Tudo passa por um processo de edição. Na faculdade, a gente fazia pra entregar na semana seguinte. Então, a gente tinha muito tempo. E ali na TV, a gente acaba fazendo o quê? 5, 6 reportagens fechadas por dia, fora as outras coisas que a gente faz, previsão do tempo, faixa de imagem. Então, foi um baque muito grande. Por muito, muito tempo, assim, eu achei que eu não ia dar conta. E eu fiquei esses primeiros 3 meses um pouco triste, assim, porque eu me cobro muito. Então, parecia que eu não ia dar conta, que não estava dando certo. E eu falei assim, nossa, será que é isso mesmo? Mas teve um outro lado também, porque eu gostava muito da empresa que eu trabalhava antes, que era no administrativo. Eu fiquei 4 anos e meio lá, né, o período da faculdade. E quando eu tomei a decisão de sair de lá, eu estava em paz. Então, acho que isso contou muito, assim. Eu lembro que o pessoal chorou bastante e tudo mais, e eu não conseguia chorar, sabe? Tipo, eu tava em paz com a minha decisão. Então, eu acho que isso me ajudou também a não desistir nesse começo, que foi muito difícil. Porque começos são difíceis, não tem como a gente falar que não. A gente tá em um novo ambiente, com novas pessoas, numa nova estrutura, numa nova rotina. Era uma rotina muito corrida, assim, de
material chegar em cima da hora, a gente tem que editar pra abrir o programa. Então, assim, Caramba. muito... É loucura. Mas, assim, hoje, eu, tipo, plena, entendeu? Então, é a prática, né? A prática leva a gente a ter mais tranquilidade em fazer. Então, foi muito... Por um lado, foi muito difícil essa minha adaptação. Só que, por outro, eu sentia muita paz, assim. Então, pra mim, como eu escolhi o jornalismo e, especificamente, ser repórter de rua, né? De TV, quando eu entrei na TV, foi muita realização de um sonho. Assim, e é bem, bem bacana. Eu vou falando, tá? Se vocês quiserem me interromper, vocês interrompem. Não, pode me Mas, assim, é bem, bem bacana isso, porque eu acho que isso vai já entrar num testemunho, assim, meu. Já que a gente tá nesse assunto. Por muito tempo, eu achei que eu não ia conseguir ir pro jornalismo. E eu acho que foi justamente nesse período também que eu tive vontade de fazer outros cursos, né, que a gente comentou anteriormente. Então, eu trabalhei os 4 anos e meio da minha graduação no administrativo, e quando eu precisei fazer o estágio obrigatório da faculdade, eles me liberaram, mas eu estava pronta para pedir demissão, para poder fazer o meu estágio, mas o pessoal lá é muito bacana. Tenho o que falar, foi tipo minha primeira família, me acolheram muito bem, né? Eu só saí mesmo porque lá não era jornalismo, né? E minha paixão pelo jornalismo falou mais alto. E aí, no período, né, nesse período final da faculdade, 3º, 4º ano, eu já estava querendo ir para minha área. Porque o administrativo eu já conhecia, mas o jornalismo eu não conhecia. E eu não tinha experiência. Então eu tinha muito medo de me formar em uma coisa que eu não tinha experiência. E eu sofri muito por isso. Muito, muito mesmo. E aí eu mandei currículo para muitos lugares. E nada dava certo. Nada dava certo. Eu fazia entrevista... Tipo, eu gostava, o pessoal falou que tinha gostado do meu perfil e tal, e nada dava certo. E aí eu já tava assim, tipo, meu Deus, né, o que o senhor tá querendo falar pra mim? Tipo, não é pra eu ir mesmo, é pra eu ficar onde eu tô, né, não é pra eu ir pro jornalismo, eu não conseguia entender. E ficava naquela ansiedade, né, que a gente não... É engraçado porque quando a gente passa pelas coisas, a gente não entende os planos de Deus. Hoje eu entendo, né? Hoje eu vejo que realmente ele trabalhou ali. Mas naquele momento eu estava muito angustiada. E aí eu consegui um estágio na prefeitura aqui de Londrina. Era um processo seletivo meio rigoroso e tal, eu consegui. Só que a gente estava em período de pandemia e a UEL não queria liberar. E foi, assim, 3 meses embolados. Eu tinha pedido demissão lá da empresa, falei pra eles que eu ia fazer o estágio na prefeitura, só que nada tava dando certo. Tipo, a UEL não assinava. Daí, quando a UEL assinava pra eles, não era bom, assim, sabe? Aí eu tava assim... E aquele negócio ficou embolado. Uns 3 meses. Até que eu decidi... falei assim, bom, esse negócio não vai desenrolar. E eu vou ficar, então, pedir pra voltar aonde eu trabalhava. Porque foi assim, bizarro, né? Mas quando eu falei que eu ia sair, eles chamaram uma menina pra aprender no meu lugar. E eu comecei a ensinar essa menina. Deu, 1, 2 semanas, ela pediu pra sair. Tipo, ela não continuou. E aí, nesse momento, meu ex-chefe chegou pra mim e falou assim, Tati, você tem certeza que você vai sair? Aí eu, tipo, tenho, não, lá vai dar certo e tal. Eu falei isso pra ele, sei lá, tipo, numa sexta-feira. Na segunda-feira, a gente tava em período de pandemia, né? Na segunda-feira eu acordei muito mal. E aí, passei mal o dia todo. Na terça-feira eu fui no postinho, eu fiz o teste e tal, e fiquei afastada. Na época até deu Covid e tal. E o que eu achei mais bacana é que nesse período que eu fiquei afastada, eles não contrataram ninguém pra ficar no meu lugar. E ele já sabia que eu tinha falado que eu ia sair, né? Tinha confirmado pra ele. E quando eu voltei, que eu vi que não tinha ninguém no meu lugar, e a recepção que o pessoal teve comigo foi quando eu decidi. Eu falei assim, não é pra eu sair, eu vou permanecer aqui, porque esse estágio da prefeitura tá enrolado, a UEL não tá querendo assinar, o departamento de jornalismo não tá querendo assinar, que era mais o departamento do que a UEL, a universidade em si. E aí eu lembro que eu falei com o meu... Eu voltei numa sexta-feira da... Como que é a palavra? Quando a gente pegou Covid, a gente ficava... Voltou da... É isso aí que você tá pensando. Tá ligado. Confinamento? Quarentena. Quarentena. Obrigada. Aí, já faz tanto tempo que a gente nem lembra mais. Então, eu voltei da quarentena numa sexta-feira. A gente trabalhou normal. E aí, eu me senti tão acolhida naquele momento que eu fui embora, mandei mensagem pro meu chefe. Falei assim, preciso conversar com você. E eu trabalhava de sábado naquela época.
E aí, quando eu cheguei no sábado, eu falei pra ele, eu vou ficar. E aí ele ficou super feliz, tudo, que eu ia ficar e tal. E aí, enfim, à tarde daquele mesmo dia, o pessoal da prefeitura me mandou mensagem falando que tinha dado certo pra assinar o meu contrato, que a UEL tinha aceitado. Aí eu falei assim, não é possível. Tipo, sabe quando parece que foi uma coisa realmente pra me testar naquele momento? Daí eu falei pra ele, falei assim, olha, fulano, infelizmente demorou muito tempo, eu, né, vou voltar pro meu trabalho anterior, não vou poder aceitar, o UEL demorou muito pra, enfim, e agradeço a oportunidade, e foi aquele momento, daí eu, tipo, abri mão do estágio e fiquei onde eu tava, né, que daí depois eu fiquei mais um ano até entrar onde eu tô hoje. E eu lembro que eu fiquei muito triste naquele momento e eu achei que eu não ia conseguir ir pra minha área, que nada dava certo, nada dava certo, tava tudo embolado. Mas eu falo assim, Deus foi muito incrível, né? E eu acho assim, que uma coisa que eu posso levar disso é que quando as coisas são de Deus, elas fluem, né? Tipo, vai, só vai. E tava muito embolado. Então, tipo, não desenrolava. Então não era pra ser, sabe? Hoje eu vejo, assim, que Deus tava, tipo, não é pra você ir. Não é pra você ir. E aí eu lembro que foi uma época que eu fiquei bem assim, tá, agora tudo bem, eu já entendi que não é pra eu ir pra área do jornalismo. Mas mesmo assim eu nunca desisti, né? Mas eu já tava meio que conformada, sabe? Que eu ia me formar e não ia atuar. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pro meu professor no 2022. Ele tinha trabalhado na Rede Massa. Eu falei pra ele, falei assim, olha, eu tenho muito interesse em trabalhar na TV e tal. E ficou por ali. Tipo, começo do ano. Aí deu março, ele mandou mensagem e falou assim, Tati, ó, surgiu uma oportunidade lá na TV e tal, manda contato pra esse número, manda um oi pra esse número e tal. Aí eu mandei. E, tipo, as coisas foram desenrolando, sabe? No primeiro momento eu achei que novamente não iria dar certo, porque em março daí não deu pra eu ir. Foi dar certo só em maio, então teve um momento ali de espera, né? E aí depois deu certo e fluiu de uma forma muito tranquila. Então, eu avisei a outra empresa que eu ia sair. Eles foram super parceiros também, super me incentivaram a ir, me apoiaram em todos os momentos. Mas quando eu saí de lá, eu tava em paz, sabe? Eu tava com o coração em paz. Tanto, né, como eu comentei, o pessoal chorava, que sentia saudade. E eu, tipo, eu não conseguia chorar. Eu ficava até meio mal por não conseguir sentir. Porque pra mim era realmente a realização de um sonho. Finalmente estava dando certo. Depois de tanto tempo de espera, né? E aí, nesse momento, Deus me mostrou, assim, que, tipo, a gente tem que saber esperar. Que não é nada no nosso tempo. É tudo no tempo dele. Não adianta a gente querer apressar as coisas. Porque acaba que eu acho que a gente quebra a cara, né? Quando tentar apressar e colocar a carroça na frente dos bois, né? E hoje eu vejo, assim, como ele trabalhou muito bem em todos os momentos, sabe? E foi tudo se encaixando. Eu lembro que até depois, quando eu entrei na TV, eu falei assim, mas agora tô aqui, mas agora eu quero, tipo, ir pra rua, quero ser repórter e tal. E aí, né, tipo, um ano depois, eu consegui ir, né? Não efetivo, claro, foi cobrindo férias, mas já foi uma baita de uma oportunidade. Então, aí eu acho que foi muito um ensinamento pra mim de tipo, calma, tudo tem o seu tempo. Eu tô cuidando de tudo, então descansa. Tipo, vive um dia de cada vez, sabe? Eu tô cuidando de você. E esse cuidado dele, eu também senti muito esse ano, que eu tenho, né? Tô para realizar um outro sonho meu, que é viajar para fora do país, só que não é muito barato, né? E em todos os momentos foi incrível, assim, porque ele foi colocando trabalhos além para eu fazer, sabe? Aquele freela aqui, aquele freela aqui, aquele ali, porque só o meu salário da TV não seria suficiente, né? E eu consegui, sabe? Tipo, ainda não terminei, mas de pagar, né? Mas assim, em nenhum momento ele deixou faltar nada. Eu consegui pagar tudo até agora, sabe? Tipo, então eu meio que fui aprendendo assim, descansar. No Senhor. Sabe? Descansar no Senhor. É legal, né? Saber um pouco essa trajetória aí, que foi muito bacana a sua.
E tem, né, os momentos de altos e baixos, e os momentos de espera e os momentos de caminhada, né? Com A gente certeza. precisa muito estar atento também a ouvir a voz de Deus, né? Que às vezes a gente fica, será que é, será que não é, né? Mas bem interessante. Mas é isso aí, o papo tá rolando, a gente tá aqui com a Tati, né, da Rede Massa. Hoje é um prazeraço estar com você, Tati. Mas eu vou dando sequência a uma outra pergunta. Você, como cristã, né? Que legal, que é algo assim bastante importante na nossa caminhada, na nossa vida, né? Ter uma fé, ter uma caminhada. E queria saber de você como foi sua caminhada como cristã dentro da universidade. Bom, vamos lá. Acho que é uma coisa importante de eu falar. Eu me converti mesmo. Eu sempre fui da igreja católica, mas eu era não praticante. Então eu me converti em 2020. E isso eu já estava na universidade. Só que isso nunca foi algo, assim, o pessoal da minha sala era bem tranquilo, tinham outras pessoas da minha sala que eram cristãs, e em nenhum momento eu sofri um preconceito por isso, assim. Claro, algumas brincadeiras existem, né, tipo, ela é da igreja, ela não vai, né, quando tinha as festas e tal, mas antes mesmo de eu me converter, eu nunca fui, assim, de sair, de beber, nunca fui. Então, dentro da universidade foi tranquilo. Só que alguns momentos eu também sabia que eu tinha que ficar um pouco mais quieta, não me envolver em certas discussões também, porque eu saberia que não valeria a pena, né, com certas pessoas ali. Então, em 2020 eu estava no terceiro ano, a gente já estava para terminar. Mas assim, as pessoas mais próximas a mim sabiam da minha escolha, da minha decisão e sempre respeitaram como um todo, assim, nunca tive um problema com eles em relação a isso, até porque, como eu disse, alguns eram cristãos também e professavam alguma fé. Mas eu sei que muitas pessoas dentro da universidade sofrem com isso também, né? Hoje a gente vê, principalmente, vou colocar o exemplo como a UEL, que é uma universidade maior, uma universidade pública que não tem uma linha, né, de religião, vamos assim dizer, igual as outras universidades, né, quando a gente pensa, por exemplo, na PUC, ou né, que é católica, na Unifil, que é evangélica. Eu sei que muitas pessoas sofrem com isso, assim, mas o que eu acho bacana é que os jovens têm se unido de uma certa forma também, né, dentro da universidade. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar também, saber o momento de você se posicionar, mas também saber o momento em que aquilo ali, aquele embate, muitas vezes não vai valer a pena, né? Algumas vezes a pessoa pode te atacar, pode brincar, mas também, assim, eu levava na brincadeira, sabe? É da igreja, não vai na festa. Eu falava, eu sou mesmo, não vou mesmo, vai ter um negócio lá da igreja e vou lá, tá bom? Mas vamos lá aproveitar e curtir, né? Então, levar um pouco mais, assim, na esportiva, porque eu acho que senão a gente acaba se ferindo muito, né? Algumas vezes pegando algumas coisas pra nós e se ferindo nessa questão. Assim, é que minha sala também era bem pequena, a gente começou com 20, no final a gente tava em 10 já, então era um grupo mais restrito, mas eu sei da dificuldade que muitas pessoas enfrentam em outros cursos, por exemplo. E o que você poderia dizer assim para os jovens de hoje, né, que são bastante jovens, né, cristãos, que estão fazendo faculdade, estão aí ingressando aí para um estudo superior, e o que você poderia deixar assim como você já passou esse período, né? E eu vejo que muitos deles têm encontrado muitas dificuldades, né? Nessa caminhada, no relacionamento, e às vezes ainda está um pouco imaturo, não sabendo lidar com essa situação das vertentes que surgem, né? Principalmente parte festinha, partes, né? E o que você diria, como que você já passou essa fase, sabe como ter um equilíbrio nessa situação para essa juventude que está aí? Eu acho que, assim, a gente tem que, a princípio de tudo, respeitar, né? Então, independente do que com quem você está se lidando, se relacionando,
tente respeitar a outra pessoa, entender o lado dela também. E acho que é bacana, a partir do momento que você faz isso, você pedir que a pessoa também faça com você. Então, por exemplo, eu não participava de todas as coisas da faculdade, nunca fui cervejada, essas coisas, até porque eu nunca vi graça. E eu acho que quem é cristão e não sente vontade nesses lugares, não deve ir, né? Eu acho que vai contra tudo o que a gente acredita, né? Mas eu acho que é uma questão de aprender a falar também. Olha, eu não gosto muito, não quero participar, mas algumas vezes se tiver algum outro encontro ali com o pessoal da faculdade, que seja, não sei, para ir tomar um lanche, aí eu acho que é bacana participar, né? A gente entender os espaços também que a gente se sente bem e não se sente, e aprender a se posicionar também. Tipo, olha, fulano, eu entendo que você gosta disso, mas não é minha vibe, não gosto muito. Eu te respeito, espero que você me respeite também. E eu acho que uma coisa muito importante da gente se falar é não levar isso, não se influenciar por essas pessoas. Porque eu acho assim, muitas vezes as pessoas, por aceitação, acabam aceitando certas ocasiões ou indo em certos lugares para ser aceito em determinado grupo. Mas eu acho que o que a gente tem que pensar é que a gente é aceito por Jesus acima de tudo. Então, assim, ele tá ali vendo tudo que você tá passando, todas as situações ao seu redor. Ele sabe do seu sofrimento, ele sabe das suas vontades. E algumas vezes ele pode estar te usando na vida daquela pessoa também. A gente não entende. Por exemplo, já aconteceu de eu estar na faculdade e as pessoas precisarem, algumas vezes, de, assim, um abraço amigo ou uma palavra realmente, assim, de Deus, sabe? Então, apesar desses embates, de tudo isso, e acho que é bacana a gente tentar criar uma questão de, assim, eu não preciso ser aceito por ninguém, porque eu já sou aceito por Jesus, né? Ele vai estar comigo em todos os momentos, ele me ama, ele tá comigo, ele sabe o que eu tô passando. Não deixar se influenciar por essas pessoas, e apesar de algumas vezes levar... como que eu posso dizer, ser atingido por algumas coisas que as pessoas falarem, mesmo assim estar ali, porque uma hora elas vão precisar e você pode ter uma abertura para falar de Jesus com elas. E isso pode acontecer, sabe? E a partir dali a pessoa olhar para você com outros olhos e falar assim, poxa, talvez, né, acho que não é bem assim e tudo mais. Enfim, conheço relatos, né, de pessoas que se converteram na universidade, porque estava passando por uma situação difícil, ouviram uma palavra, né? Então, acho que não desista, continua, tenta levar, né? Assim, claro, também você não vai chegar na faculdade e ficar falando toda hora, né? A gente tem que entender que a gente está lidando com pessoas diferentes. Então, assim, conversa com as pessoas de outras coisas também. Não só sobre igreja, ou sobre Jesus, e a partir do momento que você criar uma intimidade, uma amizade, ver que abriu uma brecha, ser falado, né? Que eu acho que é assim que tem que ser, né, também. Algumas vezes você já chegar muito assim, talvez a pessoa vai querer, tipo... Não é metendo o pé na porta. Não é metendo o pé na porta, tipo, se afasta. Então, acho que é mais levar mais esse sentido, aprender que as pessoas têm pensamentos diferentes, opiniões diferentes, e colocar, tipo, respeitar as outras pessoas, e a partir desse momento pedir para que elas te respeitem também e não se deixar influenciar. Acho que é isso, lembrar, assim, que primeiro de tudo você é aceito por Jesus, ninguém precisa te aceitar, né, e ele sabe por tudo que você tá passando, e ele vai estar cuidando de tudo. Então, às vezes, quando você tá passando por uma dificuldade, você não vai entender, mas lá na frente você vai entender o trabalhar dele, né? Teve um momento da faculdade que, por uma questão política, né, 2018, eu fiquei bem, como que eu posso dizer assim, de lado, né? Então as pessoas, tipo, grupo, alguma coisa assim, não conversavam muito, ou zombavam, mas eu ficava, tipo, quieta, sabe? Porque nesses casos não vale a pena você debater ou enfrentar, porque vai ser pior, sabe? Então eu levava de boa, tipo, conversava de boa, tentava conversar sobre outros assuntos, mas claro que eu fiquei muito triste, porque era os extremos, né? Era muito extremos ali, ainda mais no meu curso de comunicação, muito extremos, assim, né? O pessoal era bem... qual que é a palavra? Tipo... extremo. Bem extremo. O pessoal se posicionava muito para um lado só. Não queria ouvir o outro lado. E daí eu falei, bom, aqui
é um exemplo de que não vale a pena. Então eu ficava quieta, conversava sobre outras coisas. Nesse período eu me senti bem isolada, confesso. Mas eu tentei levar numa boa. Ia pra faculdade, fazia as coisas que precisava. Tentava levar de uma forma mais leve, sabe? Tipo, cheguei na faculdade, ok, saí da faculdade, deixei os problemas ali. Eu tenho uma família, eu tenho outros amigos, eu tenho uma outra vida. Não é a faculdade, ou não é esse momento da faculdade que me representa, sabe? Legal isso. Eu acho que a atitude faz toda a diferença, né? Atitude, fé e perseverança, né? Sim. Acho que isso faz toda a diferença, até porque depois alguns vão reconhecer isso quando sentir necessário e necessidade por algum momento da sua vida. E aí eles vão entender e vão recorrer àqueles que perseveraram na atitude, na fé e na perseverança. Exatamente. Beleza? Mas eu achei legal falando sobre isso também, né? A gente conversou um pouco sobre isso com as mulheres da capelania, porque elas falaram que não tem como você chegar nos pacientes metendo o pé na porta sobre Jesus. Tem pessoas ali que não acreditam em Jesus. Ou que nem a Sônia falou pra gente ontem, né? Ela falou o seguinte, tem gente que não quer saber do nome Jesus, mas quer que você fale sobre o amor. E aí você fala de Jesus com o nome amor. Sim. Entendeu? Então eu acho que a atitude de você respeitar a galera, de você desenvolver um relacionamento pra poder falar de Deus, né? Até que venha essa brecha. É um ato de amor. Sim. Eu acho que isso é importante nos cristãos. E eu acho que tá aberto também para saber ouvir. Então, vamos supor, a pessoa precisa de alguma coisa e você falar, olha, eu tô aqui, pode contar comigo, né? Independente do que ela pensa, enfim, mas você tá ali para ouvir, porque ela vai saber que você é um ponto de apoio para ela e ela vai recorrer a você quando precisar. Então, muitas vezes você não precisa falar ou meter o pé na porta, mas muitas vezes só de você ouvir já é suficiente, sabe? Jesus ouviu muito, né? A gente para pra pensar, Jesus ouviu muito, ele mais ouviu do que falou nesses momentos, né, de interação com as pessoas que ele ainda estavam conhecendo, né? Então, o trabalhar dele, né? A gente consegue entender esse trabalhar dele também. E acho que o interessante, assim, quando você falou o momento de isolamento, né? Que você se sentiu isolado ali, eu acho que esse momento de isolamento é um momento de estar cruzando a ponte e criando referência, né? Sim. Porque é esse momento que você vai estar estruturando e criando uma referência, que é o momento que você está ali isolada, confiante, firme e permanente, e criando uma estrutura que lá na frente você vai ser reconhecido por aquele momento de isolamento. Sim. Pelas próprias pessoas que se isolaram você. Sim. A gente vê na Bíblia, né, que a gente vai passar por momentos difíceis. Se a gente não estiver passando por momentos difíceis, tem alguma coisa errada, né? Quando tá tudo muito tranquilo. Então, Jesus falou que a gente ia passar por perseguição, por momentos de dificuldade, e a gente perseverar nesses momentos e aproveitar esses momentos para se aproximar mais dele, eu acho que a gente também cresce, né, na nossa vida espiritual e na nossa relação com ele. Que a gente vê que realmente só ele basta, né? Você vê o quanto você cresceu na fé no seu testemunho sobre o jornalismo, né? Sobre o estágio, sobre a decisão da faculdade de permanecer. Né? Foi um momento difícil, que você ficou com uma certa insegurança ali, né? Sobre qual área você ia seguir. Bastante. Mas que isso fortaleceu sua fé, porque você viu Deus abrindo as portas, Deus te direcionando para um caminho. Sim, na hora a gente nunca enxerga, né, gente? Só se desespera. Mas hoje, vendo tudo, eu falo assim, realmente foi Deus. E daí, a partir dessa experiência que pra mim foi muito forte, porque era uma coisa que eu queria muito, né? Hoje eu aprendo a esperar, né? De tipo assim, não vou me desesperar por tal coisa, porque não vai valer a pena, vai ser em vão, né? Alguém lá em cima tá cuidando disso, né? E a gente pode ir percebendo no nosso próprio dia a dia, nas pequenas coisas, né? Às vezes a gente pensa, não sei, coisas bizarras, assim, não sei se alguém já passou por essa experiência, mas eu já passei várias vezes de coisa besta, assim, que eu sinto cuidado de Deus, por exemplo. A gente chega em algum lugar e tá com muita fome, e a pessoa vem e te oferece alguma coisa pra você comer, do nada. E aquilo te satisfaz naquele momento, e eu falo assim, caramba, né, tipo,
Deus me sustenta. Tipo, você vê que não é só a gentileza, mas que tem a mão de Deus ali. Com certeza, porque assim, aconteceu até esses dias lá na TV, eu cheguei com muita fome. E aí a Sá pegou e falou que trabalha lá, né? Ela pegou e falou assim, Tati, eu comprei um lanche, você não quer um pedaço? E eu, tipo assim, eu quero! Porque eu tava realmente com muita fome, né? Tinha ficado o dia inteiro sem comer. E aí eu achei que era uma mordida e tal. Ela foi lá e, tipo, cortou o lanche no meio. Eu, tipo, não preciso, não. Cortou. Daí eu, tipo assim, caraca, né? Tipo, algumas vezes a gente se acostuma, né, com essas coisas, assim, acha que é normal, mas eu tento ver que é realmente um cuidado de Deus ali, sabe? Tipo, porque tinha outras pessoas ali também, ela se ofereceu pra mim, sabe? E, tipo, ela poderia ter oferecido para as outras pessoas também. Então, umas coisas assim que acontecem que eu fico tipo, caraca. E a gente não espera, né, que isso aconteça. Não espera, simplesmente acontece. É isso, a gente, como diz, a gente tem que ter olhos para ver e ouvido para ouvir, porque o milagre de Deus está acontecendo a todo momento e toda hora, né? Às vezes a gente tem que entender que nas pequenas coisas o milagre está acontecendo, né? Legal. Mas eu gostaria agora de partir para outra vertente sobre o jornalismo, sobre o jornalismo de rua. Como você já fez assim, vários tipos de jornalismo, né? Eu vou na vertente do jornalismo que você teve um pouco de experiência na reportagem policial. Quando você faz essa reportagem policial que depara ali com alguns casos, né? Meio chocante, como você se sente naquela hora, tanto na área profissional como na área emocional e psicológica? Isso é algo assim que é bem pesado, né? Eu não cheguei a presenciar, né, nesse período que eu tava, casos assim muito pesados, mas eu já editei casos muito pesados, por exemplo, aquele atentado que teve na escola em Cambé. Sim. E assim, por mais forte que a gente seja, é difícil, né? Quando a gente tá na rua, eu acho que uma coisa que ajuda muito, né, é porque você já chega num lugar com uma adrenalina muito alta. Então, algumas vezes você não consegue parar pra pensar realmente no que tá acontecendo. Então, quando eu tive que fazer alguma reportagem policial, eu sempre cheguei já com a adrenalina muito alta, porque a gente já chega praticamente atrás do corpo de bombeiros já. Então, a gente vê aquela situação, tenta entender o que está acontecendo e tenta conversar com as pessoas com a máxima educação possível. A gente tem que também ter uma certa... entender, né, a dor da outra pessoa também, naquele momento. E utilizar a oportunidade que a gente tem ali para potencializar vozes, né? Sempre falo potencializar, porque eu acho que dar voz, todo mundo tem voz, né? Mas no caso ali a gente consegue potencializar as vozes. No momento da rua, eu confesso assim que eu não consigo sentir muito, acho que por conta dessa adrenalina que sobe muito alto, acho que só quem vivencia isso consegue entender, né? E a gente chega num lugar assim, tentando entender, conversando com as pessoas aos poucos e sempre tendo essa empatia com as pessoas de que elas podem estar com uma dor da perda, né, tanto aí pessoal, ou algumas vezes de bens e tudo mais, ou também, por um outro lado, uma pessoa que está indignada, né. Então, eu tento olhar sempre com o mais respeito possível pelas pessoas, pela história daquela pessoa, e sempre pensando nisso de potencializar vozes, né, o que a gente fala. O jornalista, muitas vezes, ele ajuda a formar opinião, mas a gente não pode falar por uma outra pessoa, né? Então, a gente sempre tem que deixar aquela outra pessoa falar. E eu tento fazer dessa forma, assim. Claro que tudo é importante, no jornalismo é importante a gente falar que tudo tem também uma edição, passa por uma editoria, vamos assim dizer. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas, mas isso, eu acho que todo jornalista passa por isso, né? Acaba fazendo coisas ou fechando reportagens de uma forma que não seria a que a gente gostaria, muitas vezes, ou do assunto que a gente gostaria. Isso gera, né? tipo, algo tendencioso? Em alguns casos pode gerar, né? Por isso que eu falei que eu entrei na faculdade com aquela questão da imparcialidade, né? Que não existe.
A gente tem que ser bem franco nisso. Uma imparcialidade total não existe. A partir do momento que a gente escreve um texto, ou vamos supor, acho que para ilustrar melhor, dá pra gente pensar no jornal impresso, né? A partir do momento que a gente já coloca um título, ali a gente já pode estar pendendo para um lado ou para um outro, sabe? Essas 100% de imparcialidade, na minha visão e na minha experiência, é um mito. Claro que a gente sempre tenta fazer, também não vou falar, né? Nossa, tudo é tendencioso, não é dessa forma. Mas assim, a gente sempre tenta fazer da forma mais imparcial possível. Mas falar que isso é 100%, não dá, sabe? Não tem como. Cada um tem uma opinião. Então, por exemplo, se eu tenho uma opinião, eu vou fechar o material de um jeito. Se a pessoa tem uma outra opinião, ela vai acabar fechando o material de um jeito, né? Então, é meio complicado, assim, né? Eu vejo. Mas voltando nessa questão da rua, eu acho que é isso. Tentar olhar com mais empatia possível, pensar como que a gente pode acolher aquela pessoa e como, a partir do nosso material ali, a gente também não... É que é difícil isso, porque, por exemplo, algumas coisas que a gente acaba fazendo que eu não concordo muito. Quando acontece algum caso muito chocante de ir em velório, essas coisas, eu acho que em alguns momentos acaba... Não sei, por exemplo, eu me coloco no lugar. Eu penso, se fosse eu, a minha família, eu acho que eu não gostaria. Eu também não gostaria. Entendeu? Acaba sendo meio invasivo, né? Tipo, eu vejo assim. Então, tem essas coisas, por exemplo, que eu não curto muito, mas a gente precisa fazer. A gente não vai sempre trabalhar com aquilo que a gente gosta, em qualquer área, não só no jornalismo, né? Mas, por exemplo, já tem as pessoas que, sem problema nenhum, bora lá, né? Então, eu acho que acima de tudo, em qualquer momento que a gente estiver na rua, independente da reportagem, ter empatia e também se colocar no lugar daquela pessoa. Poxa, se fosse eu, nessa situação, tipo, eu gostaria que fosse assim, gostaria que falasse tal coisa, gostaria... E entender também quando as pessoas não querem falar, ou quando as pessoas não querem aparecer, né? Isso o jornalista tem isso, né? De ter essa noção também. Em muitos casos a gente não expõe as pessoas, a gente faz de uma outra forma, altera a voz, né? Então tem tudo isso. Mas, por exemplo, pensando nessa questão da carga emocional, eu acho que vai muito do assunto. Por exemplo, eu não estava na rua como repórter quando aconteceu o atentado na escola, no Helena Collodi, em Cambé. Só que eu editei muitos materiais aquela semana e eu saí, assim, completamente destruída. E olha que depois que a gente entra na TV, como a gente vê tanta coisa ruim, né? A gente acaba ficando um pouco mais frio, assim. Certas coisas a gente já não... É como se o sentimento fosse embora, né? A gente já não consegue mais sentir tanto. Tipo, aconteceu mais uma vez, né? Mas esse caso, eu lembro que aquela semana eu fiquei muito mal, assim. Eu chegava em casa e parecia que eu tava destruída. E eu moro em Cambé, né? Então, a cidade tava, assim, em luto mesmo. Não tinha ninguém na rua. Então, foi uma semana muito difícil. O jornalista precisa trabalhar muito o seu emocional, né? Que a gente acaba vendo muita coisa ruim, né? Igual eu falei, eu queria ser perita, mas daí eu falei que eu não ia ser perita pra não ver corpo. Mas no jornalismo a gente também vê corpo, né? Acaba vendo, né? Então, é lidar com isso. Também lidar... Por exemplo, eu fui fazer... Quando eu tava na rua, eu fui até um lugar que... era um achado de um corpo. E a gente foi... Mas chegando lá era suicídio, né? Suicídio a gente não dá. Não faz. Em momento nenhum. Mas, assim, aquilo de você... ter que lidar e ver, né, aquela situação acontecendo, né, não tem como falar que não impacta ou não interfere, né, porque daí também eu acho que a pessoa perde um pouco da humanidade, falar que da sua humanidade própria, né. A humanidade, ela tá ali, né? É um ser humano, você é um ser humano, o sentimento tá ali, independente, né? É lógico que prevalece no momento, eu creio que é o profissionalismo, né? Tem que estar ali no momento, igual você falou, a adrenalina do profissionalismo, né? Que tem que atuar naquela hora, mas a outra parte sentimental mesmo, quando vai para casa, ou mesmo, né? Eu creio que deve acontecer, né, dentro, mas tem que ser superado e trabalhar todos os dias, porque todos os dias vai ter uma rotina, com certeza, coisas para acontecendo, né.
Mas é isso. Bora lá. E dentro do jornalismo, com tanta, vamos dizer assim, idealização política, né, posicionamentos, você acha que existe uma certa dificuldade em ser cristã dentro do meio do jornalismo? Ou é bem tranquilo? O pessoal, pelo menos onde você trabalha, o pessoal é bem respeitoso, bem tranquilo? Super respeitoso. Não tive problema nenhum momento, por conta da minha fé e tudo mais. Tanto que quando eu participei lá com o Gelson, ele até perguntou a igreja que eu ia e tal, né? Verdade. Foi quando você mandou a mensagem e tal, daí ele perguntou de onde que era, daí eu falei, da igreja, daí ele perguntou a igreja que ia. Em nenhum momento me desrespeitaram nesse sentido. O que algumas pessoas podem, por exemplo, perguntar, né? A gente sempre tem que pensar que as pessoas que trabalham, né, em determinado veículo, algumas vezes, igual eu comentei, fazem coisas que não se sentem à vontade. Então, só que isso não é estipulado pelas pessoas que estão ali dentro. Muitas vezes são, o quê? Pelas cabeças de rede, né? Então, os donos da empresa, né, que tem algum tendenciamento político, e isso acaba podendo, muitas vezes sim, muitas vezes não, mas interferindo também na forma com que as coisas são feitas, né? Mas as pessoas em si dentro da redação, assim, em nenhum momento me desrespeitaram ou me perseguiram. Tem outras pessoas também que são, tem outras pessoas que são de outras religiões também, então o pessoal é bem respeitoso, assim, entende, né, muito esse lado do outro também. Que legal, que legal. E eu queria que você falasse um pouco também daquele concurso da UEL que você participou, que inclusive vocês trouxeram o título para casa no ano passado, e esse ano vocês estão de novo na disputa, né? Estamos, chama Intercom, né? Intercom é a instituição que faz, né? E tem dentro do Intercom, que é um congresso de comunicação, o maior congresso de comunicação do Brasil, tem o Expocom, que ele é focado nas exposições práticas. Então, os materiais que a gente faz durante a faculdade, tipo podcast, reportagem, tudo que a gente pensa assim, um produto, né, um material prático, a gente inscreve no Expocom. O Intercom ele é mais focado para artigo científico, algo mais acadêmico. E aí a gente foi ano passado foi em Balneário Camboriú, a edição regional, porque a gente tem uma competição regional. Todas, então, da região sul, região sudeste, norte, nordeste, é feito essa regional. E aí depois tem um nacional. Ano passado nós fomos, eu fui com um trabalho meu, individual, e foi mais uma galera. Eu fui com o meu individual, mas também estava com outros trabalhos em grupos. Acabou que dos que a gente foi, só o meu passou naquele período do grupo que eu estava fazendo parte, e de um outro pessoal. Então nós fomos em 3 viajar para o nacional, que foi em João Pessoa. E aí, chegando lá, a gente também apresentou, né, porque tem uma apresentação para uns jurados do trabalho, e a gente acabou vencendo lá em 2022, nós somos campeões nacionais do Expocom, né, que é esse maior congresso de comunicação do Brasil. E aí vai estudante de jornalismo, estudante de relações públicas, de publicidade e propaganda, cinema tem também, são várias categorias. Aí dentro dessas categorias, eu bati no copo. Dentro dessas categorias tem subdivisões, e aí são escolhidos alguns trabalhos, né? E aí esse ano a gente foi para Guarapuava. Foi a última vez que eu pude participar, porque a gente só consegue participar enquanto ou está na graduação ou é recém-formado. Então, essa última vez que eu fui como recém-formada. E esse a gente foi com um trabalho que a gente falou sobre a imigração japonesa aqui no Brasil. Eu fui, na verdade, com 2 trabalhos que eu participei. Um que era sobre o caso da Neia, da Sidneia Mariano, que foi um caso bem forte de feminicídio aqui em Londrina. A gente fez uma grande reportagem sobre isso tudo durante a graduação. E aí, o outro que eu participei também, agora como recém-formada, foi um VT sobre a imigração japonesa aqui em Londrina, que daí esse nós fomos vencedores. O da Neia não passou, infelizmente, mas esse nós fomos vencedores. A gente estava com 19 finalistas, se não me engano. Então, fomos 19 trabalhos apresentados, porém só 5 ganharam. Então,
É bastante, né? Tipo, bastante. é bem concorrido. A gente concorre toda a região sul, então Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as universidades, né? Então, PUC, Nossa, são tantas. muitas. UFSC, né? Que é a Federal de Santa Catarina, tem as do Rio Grande do Sul também. O TF, tem a UEM, tem a UEPG. Igual esse ano, que foi em Guarapuava, a sede foi na Unicentro, né? Que a Unicentro é a estadual de Guarapuava. Também, tipo, concorreram bastante. Então é bem legal. Lá essa questão da gente estar lá, encontrar novas pessoas de outros estados. É uma competição gostosa, assim, sabe? Aquela coisa de ganhar, de você ver que seu trabalho foi reconhecido. É muito bacana. E aí a nacional esse ano vai ser em Belo Horizonte. Mas acho que eu não vou conseguir ir, mas daí o Fer, que a gente fez o trabalho junto, Fernando Baricati, ele vai representar o nosso trabalho. Claro que a gente sempre espera ganhar, né? Voltar como prêmio, porque não tem nada mais gostoso do que ganhar o prêmio. É muito bom, gente. Naquela adrenalina, você vê que você ganhou das outras universidades, sabe? Das outras faculdades. É muito gostoso, assim. Porque são, dentro de cada categoria, por exemplo, jornalismo. E jornalismo tem reportagem e vídeo, televisão. Né, reportagem para televisão. Aí são 5 finalistas. Então, são 5 universidades concorrendo. Então, assim, quem ganha o prêmio foi uma dessas 5, né? E antes disso, antes de ser finalista, a gente manda o trabalho, vários trabalhos, e aí eles escolhem quais que eles querem. Então, por exemplo, teve um pessoal da UEL que mandou, mas não foi finalista, então nem foi para apresentar. Né? Então, já de ser finalista e estar entre os 5 ali escolhidos, já é uma vitória. Mas claro que pegar o troféu é melhor ainda, né? Muito gostoso. Só o fato de ter o trabalho reconhecido, né, já se sente compensado, né? Porque todo trabalho é um trabalho, né? E quando você se sente reconhecido, a emoção, a sensação, né, é muito, muito gostosa, né? De dever cumprido e reconhecimento do seu esforço, que Sim. acho que vale a pena, né? Não tem preço, assim. Não tem preço, né? Fico pensando também no ganho cultural que vocês devem ter tido. Demais. Porque a gente vê a produção das outras universidades, o que o pessoal tem feito. Né? Então, assim, é muito bacana a gente ver o que as outras pessoas estão pesquisando. Por exemplo, nessa que eu apresentei aqui, que era da NEA, tinha um outro que estava concorrendo. E, infelizmente, ele também não ganhou, mas, assim, se ele ganhasse, eu ia ficar mega feliz, porque ficou sensacional. Que era sobre um bairro em Maceió, que foi, basicamente, assim, desabitado, porque teve uma exploração incorreta do petróleo e muitas pessoas foram desabrigadas, perderam suas casas, tipo, um bairro inteiro, as casas racharam. Então, assim, algumas coisas que você nem sabe, né? No do ano passado também, um que eu achei bem legal, que me impactou muito, foi um documentário sobre a questão do amianto nas carvorarias. Então, tipo, os homens que trabalhavam muitos anos e que foram prejudicados, né, na sua saúde por conta do amianto. Enfim, no ano passado teve bastante da pandemia também, então teve um que era sobre a saúde pública de Chapecó, né, tipo em Santa Catarina, muito legal. Teve muitos trabalhos assim que você olha e fala assim, caramba, né, a pessoa pensou ali, tipo um tema que algumas vezes você não tem familiaridade com aquilo, e a partir dali você começa a conhecer. É muito incrível, assim. Acho que é uma troca de experiência. Demais, né? demais. Eu falo assim que congresso, assim, nossa, ainda mais esses que são práticos, que a gente consegue ver o produto. Claro, artigo também ajuda muito, é uma pesquisa. Mas o artigo é acadêmico, um pouco mais maçante e tal. Não tem como negar, a prática é mais gostosa. A prática é sensacional, com certeza. Ano passado foi tudo na praia, né? Foi Balneário Camboriú e João Pessoa. Esse ano a gente não teve praia, não vai ter praia, né? Mas também, nossa, já falei pro pessoal, vocês vão pra Minas deve ser incrível também, tipo Belo Horizonte e tal. Uma cidade histórica maravilhosa. E esse que a gente foi no regional agora, que era em Guarapuava, eu falei assim, nossa, o que tem em Guarapuava, né? Cidade não tem nada.
Já super, assim, o que tem nessa cidade? E eu nem sabia, mas em Guarapuava tem um dos maiores saltos, que é das d'água do sul. Olha. E a gente foi lá conhecer, lugar lindo, 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 lindo. Então, legal. além da gente conhecer os trabalhos das outras pessoas, a gente acaba conhecendo as cidades e a questão histórica das cidades, né? Porque todos esses momentos, todas essas viagens, a gente pegou pelo menos um dia pra passear nas cidades, né? Então é bem legal. Incentivo todo mundo aí em congresso. Até quando eu não puder mais escrever trabalho, eu vou, assim, quando der pra ir, eu vou, porque é muito bacana, a experiência é muito bacana. Que legal. E dentre tantas áreas do jornalismo, qual te cativa mais? Tipo assim, qual você fala, nossa, eu sou apaixonado por esse segmento? Tem alguma assim? Uma coisa que eu tenho certeza, acho que é mais fácil eu falar o que eu não gosto. Que é, eu não gosto de esporte e eu não gosto de polícia. Apesar da onde eu tô, a maioria, né? E aqui em Londrina, né? A gente pensar aí nas 4 emissoras que nós temos, a maioria é policial, né? Mas eu não gosto. Eu gosto Verdade. tipo, a gente só tem uma atualmente que não é tão policial, mas eu até, assim, fiquei surpresa, porque alguns casos mais graves, assim, eles estão indo também fazer polícia, assim. E eu não curto muito. Então, eu gosto mais, acho que, desse jornalismo mais jornalismo mesmo, tipo, falar um pouquinho sobre economia, um pouquinho sobre política, mais essa questão da gente trazer informação para o público mesmo, IPTU, PVA, coisa assim, mais jornalismo. Tipo, coisa mais... tipo, o agro também eu acho muito legal, as pautas do agro. Mas, esse jornalismo mais redondinho, mais padrãozinho, é o que eu gosto mais. Tipo, esporte, não gosto muito. Polícia também não gosto muito, mas a gente faz de tudo, né? A gente tem que aprender a lidar com isso também e a fazer de tudo um pouco. Mas eu gosto mais dessas coisas mais relax, assim, igual fiz um que eu gostei muito de fazer, que era sobre férias escolares. Então, essa questão das crianças estarem muito no celular e tudo mais. E o que a gente pode fazer para mudar um pouco essa realidade. Então, esse foi um bem legal. Fiz sobre um festival de café que estava tendo aqui na cidade também, que foi muito gostoso. Foi muito gostoso fazer. Principalmente porque eu comi, né? Acho que é importante a gente falar disso. Que a gente passa os perrengues, né? Mas tem umas pautas que são muito gostosas também de fazer. E eu gosto mais desses assuntos, assim, coisa mais leve. Que a gente fala, no jornalismo que a gente fala que é pauta fria. Porque você pode rodar ela em qualquer momento, né? Não tem uma data específica. Agora, por exemplo, se você fizer um policial, um acidente... Você tem que ou rodar no dia ou no dia seguinte no máximo, senão já fica velho, né? Então, eu gosto mais dessas pautas mais produzidas, que a gente consegue pensar o texto, consegue construir e tudo mais. Mais desenrolado. É o que eu gosto mais, porque quando é policial, por exemplo, a gente chega no lugar, a gente tem que, tipo, ir perguntando o que aconteceu, né? Então, a gente não sabe, a gente cria a partir daquele momento ali, é meio louco, assim, tem que pensar rápido e tudo mais, pensar o que você vai falar, o que você vai falar, o que você vai gravar, o que você vai fazer de passagem. Passagem é quando o repórter aparece com o microfone, a gente chama de passagem. Então, a passagem você tem que gravar no local, por exemplo, de um acidente. O que você vai falar daquele momento? Aí você tem que pensar rápido, assim. Tipo, eu já gosto de uma coisa assim que eu consigo pensar antes, mais construída. Então, por isso que eu gosto dessas pautas mais produzidas e tudo mais. Existe o risco de você passar uma informação falsa, então, no caso de uma ocorrência policial? Você chegou lá, você tem que se virar, conversar com a galera mesmo, descobrir exatamente o que está acontecendo para conseguir passar a informação. A gente sempre busca as fontes oficiais, né? Então, eu posso falar com o pessoal que está ali, que a gente fala os populares, mas a gente sempre busca conversar com quem? CIAT, né? Os socorristas do CIAT, ou o pessoal da polícia mesmo, polícia militar, ou polícia civil, quem atendeu a ocorrência. E conversar com as pessoas ali. Mas, basicamente, a gente vai dar informação do que o pessoal nos repassou. Por isso que eu falei aquela hora que o jornalista tem algumas coisas que ele não pode falar, né? A gente precisa colocar aquilo na boca da pessoa mesmo, que tá falando. A gente dá abertura, mas quem fala mesmo são as pessoas. Então, quando numa situação dessa, a gente chega e
vai nas fontes oficiais. O que aconteceu, o que tá acontecendo. Você presenciou o acidente, né? Quando é alguém que tá ali como testemunha, como que foi? Ou se um acidente, tipo, o motorista tá bem, ainda pro próprio motorista, olha, como que foi, o que causou o acidente, o que aconteceu. É basicamente isso. Eu acho que é importante falar que a gente constrói, mas basicamente a gente só repassa uma informação. E uma outra coisa que é importante falar também é que o jornalista não é perfeito. Temos que lembrar que o jornalista é um ser humano. Então vão acontecer erros. Pode acontecer um erro de um número. Pode acontecer Pode, a gente tem que trabalhar com isso, sabe? 8 ônibus. Quem nunca, entendeu? Poxa. Aquilo lá, o que foi? Ele precisava falar o horário, mas ele já estava com a cabeça é o que o apresentador fala, sobre os ônibus, né? Então, a gente tem que entender que não existe essa perfeição, que nós somos seres humanos e nós também erramos. E muitas vezes o erro pode não ter sido nosso, pode ser de uma outra pessoa que passou uma informação errada. Claro que é o nosso dever checar, sempre. Temos que checar. Mas acontece, não vou falar que não acontece, sabe? Acontece, mas às vezes um número na pauta veio errado. Né? Pauta é o que o repórter sai na rua com as informações. Então, acho que as pessoas também têm que entender que o jornalista, ele não é perfeito. Ele vai errar, vão ter alguns erros, mas a gente vai dizer que a gente errou, né? Hoje é muito comum o pessoal ir lá e falar, olha, essa informação, né, não é bem assim, ou a informação que a gente deu agora e tal. Acho que isso é o mais importante, né? Viu que errou, aceitar e falar pro público, tipo, olha, nós erramos, mas essa é a informação correta, né? Porque acontece. Legal. Pode falar. Eu falo muito, se você deixar, eu vou falando. Não, mas deixa eu falar mais uma coisa, então, né? Hoje a gente tá vivendo um jornalismo muito rápido. Então, muitas das coisas que nós recebemos é pela internet. A velocidade da internet é muito mais rápida do que uma equipe chegar até o local, né? Então, acontece muitas vezes, né? Por conta da internet, essa questão de uma coisa que não era utilizada antes. A gente utilizar print de celular, a gente utilizar vídeo de celular, vídeo do morador que estava lá naquele momento, que filmou, né? Então, hoje o jornalismo ele é feito muito construído com o próprio público também, né? Porque, como é tudo muito rápido, gente, o WhatsApp, tipo, você não consegue acompanhar, sabe? Então, acho que é importante lembrar disso também, assim, né? Outra coisa que influencia, né? Sim, demais. Tipo, hoje a gente tem grupos de WhatsApp com todo mundo, assim, polícia, assessoria. Então, muitas vezes as pessoas mandam primeiro nos grupos e aí a gente fica sabendo que tá acontecendo alguma coisa e vai até o local, ou se não conseguiu ir pro local, usa foto. Tipo, coisa que a gente nunca pensaria no jornalismo de antigamente, sabe? Mas como é tudo muito rápido, a gente precisa acompanhar essa rapidez, né? Também. Muita informação. Muita informação. E ainda mais que você lida com todos esses grupos, eu creio que é bastante informação ao mesmo tempo. E para digerir tudo isso numa rapidez, nessa velocidade, né? Que vem a internet, né? Eu creio que é bem... Como eu posso dizer? Bem corrido mesmo, em todos os sentidos, né? Tanto para editar, como para fazer a informação, como trazer a informação, como levar a informação. Sim. Até porque é isso, a gente sempre tem que checar, né? Nesses casos dos grupos oficiais, aí tudo bem, né? O pessoal da polícia, enfim. Mas tem muitos grupos que o pessoal manda coisa, tipo... acidente em tal lugar. Aí o que acontece? A gente tem que ir e checar. Então, manda uma equipe, vai até o local, vê se era realmente isso. Foi isso que aconteceu? Ou não foi? Muitas vezes acontece deu um acidente em algum lugar e chega lá e não era um acidente. Ou nem aconteceu nada, né? Então, é isso. Hoje, eu acho que o trabalho do jornalista, não é tanto mais informar. A gente informa, mas no meio de tantas essas informações que nós temos hoje, falar, olha, essa é a informação correta. Que legal. Porque hoje a gente recebe muita coisa no WhatsApp, né? Tipo assim, meu pai, ele veio e fala assim, olha, recebi um negócio aqui no WhatsApp, no grupo do TG. Recebi um negócio aqui no WhatsApp e tal, isso é verdade? Meu pai é um dos culpados. Aí eu falo assim, não, você recebeu isso aonde? Eu recebi no WhatsApp. Não, mas você abriu algum site oficial?
Tipo, é isso mesmo? Isso é uma outra preocupação que a gente tem que ter. Não é tudo que a gente está recebendo no WhatsApp que é verdade. Hoje existe muita manipulação de informação, né? Principalmente pelo WhatsApp. Informações falsas, informações, tipo, que, sei lá, alguma coisa que aconteceu anos atrás e a galera, tipo, pega isso como se tivesse acontecido agora. Então, acho que o mais importante disso tudo é as pessoas sempre lembrarem que é importante, viu alguma coisa no WhatsApp, antes de você replicar, antes de você falar, procura, dá um Google em sites confiáveis mesmo, sites tipo jornalísticos mesmo, vê se aquilo é real, se não é. Hoje, dentro das grandes empresas, a gente tem uma equipe de jornalistas que são focados só em desmentir fake news. Olha só. Legal. Tipo, então por isso que eu falo que hoje o trabalho de jornalista é informar. Sim, porém ao mesmo tempo a gente tem essa função hoje de falar, olha, isso não é verdade, não está sendo desta forma, está sendo desta forma. Isso que falaram não é mentira, né? Então acontece muito isso também, e por conta dessa velocidade das informações. Então até para nós que recebemos é meio caótico, assim, tipo, tá, mas espera aí, vamos ver, né? Isso é verdade? Isso não é? Vamos tentar falar com alguém. Liga pra alguém, entrevistado, alguém, tipo, alguma fonte oficial e tal. Porque acontece muito, assim. Eu não sei também se você tem muita dimensão do alcance do seu trabalho, mas eu quero te dizer algo legal que eu ainda não te disse. Você, por exemplo, falou da Brasil Coffee Week. Eu tive a oportunidade de ir lá com eles um dia na frente do Ouro Verde. Eles estavam fazendo uma degustação ali. E como eu fui só pelo café, eu até levei a Manu junto comigo, a Manu é minha irmã. Como eu fui só pelo café, eu falei, vou resenhar com todo mundo mesmo, vou pegar amizade aqui. E eu saí pegando amizade com a galera ali, que era todo mundo barista, até o fotógrafo era barista. O Otávio, acho que tava lá também, Otávio, que era o responsável pelo marketing. E aí, você fez a reportagem sobre a Brasil Coffee Week. Fiz. E aí eu tive a oportunidade de ver todo mundo que eu conheci naquele dia, tipo, extremamente orgulhoso com a reportagem, repostando no Instagram. Sim, Então, fiquei muito feliz que a galera repostou. Eu acho legal esse alcance positivo que o jornalismo traz também de tornar alguns projetos conhecidos. Sim, porque o jornalismo não é só a gente dar informação ruim. A gente também dá informação boa, informação pro público, que vai trazer o interesse do público, né? Tipo, esse tipo de informação que eu gosto de dar, não gosto de dar tragédia, né? Legal, é a nossa função da tragédia, né? Não vou falar que não. É o que a gente mais dá, né, atualmente. Mas também eu gosto dessas pautas diferentes, né? Em que a gente ensina, ou que a gente mostra que tá acontecendo alguma coisa. E essa do Brasil Coffee Week foi muito gostoso, assim, porque não sei explicar, foi tudo acontecendo, assim, eu já tinha uma ideia na cabeça do que ia acontecer, e aí no final ficou bem legal, consegui falar um pouco com todo mundo, trazer essa memória do café, a importância do café e falar do festival. Então, é bem legal isso. Eu fiz a reportagem, a gente gravou na sexta, então quando você foi no centro, a gente já tinha gravado. Vocês foram cedo, né? A Dai foi cedo, a Daianiense, que é repórter também, ela foi cedo na degustação e ela fechou um VT sobre a degustação. Mas na sexta a gente já tinha gravado com eles, daí rodou o VT, acho que na segunda, na terça-feira, dela rodou na quarta, dela rodou um dia depois pra falar sobre o evento. Então é bem legal isso, assim. Maneiro. E Tati, o nosso tempo tá chegando ao fim. Passou muito rápido. Passou rápido Se deixar, vocês viram, né? Eu falo e eu não paro de falar. Dá pra fazer um podcast aqui de 3 horas. Dá, eu não paro de falar. E eu ainda tô meio rouca. Não sei se dá pra perceber, mas eu tô meio rouca ainda, porque minha voz deu uns gritos aí final de semana num show. E aí tá meio prejudicada a minha voz. Até que não dá pra perceber tanto, não. Ai, que bom. Tá de boa. Faz justa a profissão, né? Não, tem que cuidar da voz, né? É importante, tem que cuidar. Você tem alguma consideração final, algo pra dizer, sei lá, mandar um abraço pra um familiar, pra um amigo, algo pra dizer sobre o jornalismo, tipo, a galera quer fazer jornalismo, tipo, façam, ou vocês devem prestar atenção nisso, isso e isso? Dá um geralzão. Eu acho assim, eu não vou falar para as pessoas não fazerem, né? Porque eu acho que a gente tem que incentivar, né? Então, pro pessoal que tá ouvindo e tem vontade de ser jornalista, até a Manuzinha que tá fazendo o curso ainda, não é fácil, a gente tem muitas dificuldades atualmente, principalmente em questão de
trabalho mesmo, de vagas, né? De oportunidade de vagas. Tanto que a maioria do pessoal acabou indo pro marketing. Mas se é algo que você gosta, não desiste, sabe? Luta, vai atrás, sabe? Porque eu acho assim, é muito frustrante quando a gente tem um sonho, comenta com alguém e a pessoa fala, não, isso aí não vai dar bom, né? Assim, o jornalismo hoje, acho que é uma coisa importante de falar, você não vai ficar rico com o jornalismo, né? Você tem que realmente gostar do que você faz. Se você quer ficar rico, vai fazer medicina, que é algo mais... Você vira o William Bonner, né? Não, mas assim, a gente precisa ser realista, né? Que é uma realidade, pode acontecer, mas é tipo 1 em 1 milhão, né? Mas assim, eu acho que hoje a gente tem muitos jornalistas que são felizes na profissão. Eu sou muito feliz na minha profissão, né? Apesar de a gente ter alguns jornalistas frustrados, eu sou muito feliz na minha profissão. Acho que, como eu sempre quis, né? Era um sonho, então eu sou muito feliz. Então, se você aí que está ouvindo, assistindo, tem vontade de fazer, não desista, vai atrás. Eu acho que super vale a pena. Eu acho que uma coisa também, nada é perdido. Então, assim, se você começou a fazer... Viu que aquilo não era pra você? Tudo bem, entendeu? Vou dar um exemplo muito... Eu tinha o sonho, gente, de andar de moto. Pois é, fui fazer a carteira de... Vocês me cortam, tá? Na hora que era pra eu parar de falar. Que daí eu vou embalando. Mas eu vou tentar ser sucinta. Eu tinha um sonho de, por exemplo, andar de moto. Era meu sonho andar de bis. E eu já tinha carteira de carro, que quando eu fiz o carro, eu não fiz a moto. E aí, eu fui fazer a moto. E não deu pra mim, não é pra mim esse negócio. Mas era meu sonho. Tipo, fui lá, paguei, entendeu? Caro, né? Não é muito barato. Paguei tudo, fiz. Eram 15 aulas. Aí eu parei na 14. Falei, isso não é pra mim. Mas, assim, eu tive a experiência. Então, assim, enquanto eu não passasse por isso, eu não ia saber que não era pra mim. Então, algumas vezes, tipo... É isso, né? Eu sou muito nova, eu preciso já decidir meu futuro. As coisas não são assim. Né? Nada é perdido, você pode começar um curso e depois fazer outro e aquilo vai te agregar de alguma forma, sabe? Acho que nada é perdido. Então, assim, não tenha medo de, tipo, isso não é pra mim, eu vou errar ou tudo mais. E segue o seu sonho, sabe? É seu sonho? É sua vontade? Só segue. E vai fazer. O jornalismo é muito gostoso, é legal que a gente faz muitas coisas diferentes todos os dias, né? A gente tem uma rotina, mas a gente lida com assuntos diferentes todos os dias. Todo dia você aprende alguma coisa também. Tipo, nesse período eu aprendi muita coisa que eu nem sabia, né? Tipo, por exemplo, Câmara de Vereadores, coisas da Câmara, que é super burocrática. Eu fui aprender, tipo, no jornalismo, na minha rotina, na minha vivência. Então, eu acho que assim, o jornalismo não te deixa rico, mas em dinheiro, né? Mas em conhecimento, né? Por outro lado, agrega muito. Você aprende muito. E as pessoas conseguem falar um pouco de tudo também, né? Aquilo, a gente não é especialista em nada, a gente fala de tudo. Tem uns que são especialistas, né, em política, economia, mas eu acho que é uma profissão, assim, que tem um peso muito importante, né? A gente entra na casa das pessoas todos os dias, dá informação para as pessoas, e a importância da gente dar a informação correta. Né? Então, o jornalismo foi muito deturpado por um momento que a gente passou, mas eu vejo assim que ele é fundamental. Ele está em todos os lugares, né? Até no Instagram, no WhatsApp e tudo mais, sabe? O jornalista está em tudo que você for parar para pensar. Hoje você fica sabendo muitas vezes as coisas, por quê? Porque um jornalista foi lá e escreveu, um jornalista foi lá e vivenciou. Né? Muitos livros também foram escritos por jornalistas. Então é uma profissão que eu sou apaixonada, assim. E se você é apaixonado e tem o seu sonho, invista. Liga assim, dinheiro é importante, mas pensa assim, é o suficiente para você viver naquele momento, sabe? Para você se sustentar. Mas o conhecimento que você vai ter é sem igual, assim, né? Eu acho que assim, é uma coisa muito interessante no jornalismo, que embora ter todas essas fontes de informação, esses bombardeios de informação, mas ainda o jornalismo é a fonte mais confiável para todo o público, para toda a sociedade, né? Sim. Porque por mais que a gente tenha informação, mas a gente sempre procura, deixa eu dar uma olhada no jornal, né? Que eu acho que ainda é a fonte mais confiável, né? Sim. Ou deixa eu ver se isso vai sair na TV, né? Já ouvi bastante isso. Alguém vai falar no rádio. Exatamente isso, né? Então, é uma função muito importante. E agora, ainda mais, com isso da gente também
pegar e desmentir, né? No meio de tantas informações, falar, olha, isso é verdade, isso não é. Então, é isso. Tati, muito obrigado por essa conversa. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi resenha demais. Foi. Dá pra gente chamar aqui de novo. Ixi, vou falando. E eu fico falando. Qualquer assunto a gente fala. Tem muita coisa. Eu ainda tinha mais coisa pra perguntar. Aposto que você tinha mais coisas pra falar também. É que eu começo a falar, tipo, mandando áudio. Gente, eu mandando áudio. Teve uma vez que eu mandei um áudio de 20 minutos. Porque eu começo... De verdade, 20 minutos. Verdade. Eu começo a falar e eu não paro. Entendeu? Me dá uma empolgada. Então, assim, tem que dar uns cortes, entendeu? Senão não paro de falar. Mas legal, muito obrigado pela sua participação. E é isso. Pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Eu quero ressaltar que nosso programa na rádio é na radiotomfm.com.br. Todo sábado e domingo, dá umas 3 horas da tarde. Nós temos nosso Instagram também, Plenitude_Gospel Music. E nosso YouTube, né, com o nosso podcast. Você já vai estar no nosso YouTube, Plenitude Gospel Music ou Plenicast. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e um abraço. Até mais. Até.